o trabalho de um agricultor está focado em semear. Porque ele sabe que tudo que ele semear, ele vai colher. Olhando para a vida daqueles que transgridem a lei, quebram as alianças do Senhor, rompe com os mandamentos de Deus, tal qual Davi, que adulterou e depois falou para Joabe colocar Urias, esposo de Betseba, na frente da batalha para ser morto, fazendo tudo isso para querer esconder o seu pecado e a sua transgressão. Porém, Deus não dorme. Deus não dorme. Ele usou o profeta Natã para tirar as máscaras de Davi, para fazer com que Davi reconhecesse seu pecado e entendesse que tinha transgredido contra Deus. Quer aprender mais das consequências e pecados que Davi viveu? Então vem comigo aprender a palavra de Deus. Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com você novamente. Caso você esteja me vendo pela RBA, pelo programa Assembleia de Deus em seu lar em Santarém, eu convido você a se inscrever no meu canal lá no YouTube e a fazer parte dessa jornada. E a você que nos acompanha em várias partes do país, eu convido você, em nome do Senhor Jesus, a compartilhar nossos vídeos na sua comunidade e a nos ajudar ao nosso propósito. Hoje vamos falar da lição de número 11. E a lição de número 11 fala as consequências do pecado de Davi. O texto áureo desta lição diz: agora, pois, não se apartará espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. A verdade prática desta lição fala: o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. Esta lição ela tem um objetivo geral. E o objetivo geral diz esclarecer que o pecado tem o alvo de desviar o homem da comunhão com Deus e levá-lo a um estado de depravação espiritual e moral. Os 3 pontos para tratar do objetivo geral nesta lição fala conceituar o pecado no Antigo e Novo Testamento. O segundo diz mostrar a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. E o terceiro, elencar as consequências do pecado de Davi. Caro pastor, professor da Escola Bíblica Dominical, meu amigo e minha amiga que nos acompanha nessas aulas. Quero lhes falar que o primeiro tópico desta lição traz uma temática interessante. O conceito de pecado no Antigo e Novo Testamento. Este primeiro tópico, ele traz como primeiro subtópico no Antigo Testamento. Depois, no Novo Testamento. E também ele traz uma narrativa completa
da etimologia da palavra pecado. Caros amigos e caros irmãos, vocês sabiam que nós estamos vivendo em um período de relativismo cristão? Realmente, pessoas estão tendo interpretações completamente precipitadas, ignorantes e até mesmo com os olhos vendados para não querer ver ou não aceitar as verdades de Deus acerca do pecado. Porém, muitos falam e dizem assim: o importante é ser feliz. Muitos, por querer viver este pensamento, esta filosofia de vida, acabaram se tornando alcoólatras. Outros se tornando dependentes químicos de drogas. Outros perdendo a sua família e seu casamento. Porque no oba-oba da sociedade local, o importante é ser feliz. Porém, entretanto, todavia, percebemos literalmente que existe um fator chamado consequência do pecado. A vida do agricultor é uma vida de semear, de plantar. Porém, o agricultor sabe que aquilo que ele plantou numa terra preparada, pronta e apropriada, ele vai poder colher o fruto daquilo que plantou. Assim também, aquele que transgride, que peca, que realmente rompe com a aliança e com as leis de Deus, ele vai ter uma consequência. No Antigo Testamento, a palavra pecado tem diversos significados. Errar o alvo é a prática ou na prática da imoralidade e da idolatria. Dois pecados permanentes na vida do israelita. Primeiro, era a prática da tamanha imoralidade. E a outra era a prática da expressiva idolatria desenfreada do povo de Israel. Enfim, a malignidade e a perversidade já estava registrado em Gênesis, que o homem tinha um desejo, um coração voltado às coisas desagradáveis a Deus. Porém, observamos também pelas Escrituras que o pecado lhe traz a culpa, a consciência pesada. Ele rompe, na verdade, com a paz de Deus. E aí, um outro fator também é que existem os pecados voluntários, as transgressões premeditadas, arquitetadas. Porém, a Bíblia, ela aconselha e sempre aconselhou o homem a se desviar do mal. Mas a natureza adâmica, pecaminosa, sempre quis andar e querer andar na contramão de tudo aquilo que Deus criou. Entretanto, quando olhamos para o Novo Testamento, percebemos que, assim como no Antigo Testamento, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, eles se tornaram da glória de Deus. Abraão, Isaque e Jacó, reis, profetas e sacerdotes, homens e mulheres, todos eles realmente eles foram infectados, eles foram, na verdade, enganados e foram fragilizados pelo pecado. Porém, no Novo Testamento, observamos pelas Escrituras Sagradas que quem lê o Novo Testamento logo se depara com os vocábulos usados pelos escritores para definir a palavra pecado, que pode ser descrito de várias formas. Por exemplo, como o mal moral, outros como uma impiedade, uma incredulidade, ou uma atitude herege ou apóstata, ou também como aquilo que se faz
conscientemente que gera a culpa, o pecado propriamente dito. Porém, quando olhamos, na verdade, percebemos também que é uma conduta comprometedora. A pessoa que vive em pecado, ela vive com uma conduta completamente comprometedora. No campo da adoração, vemos o que a Bíblia fala de uma adoração falsa, daquilo que é fingido. No campo daquilo que olhamos e expressamos como uma atitude de fé, de seguir o Salvador, vemos uma atitude farisaica, um comportamento de viver aquilo, pregar e ensinar aquilo, porém a pessoa mesma não consegue viver aquilo que está pregando ou que está falando. Tudo isso, percebemos pelas Escrituras que tudo isso tem uma conotação de pecado. E pecado é isso, é errar o alvo. E o que é errar o alvo? É justamente Deus colocou o homem para um projeto. Deus colocou o homem para ele estar focado nos projetos do eterno. Porém, o homem, ele errou o caminho. Ele se enveredou por outros caminhos. A Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas ele tomou decisões querendo andar por caminhos que ele propriamente tinha articulado. Olhando para as Escrituras Sagradas, percebemos que esta característica de pecado, ela trouxe, na verdade, um fardo, um peso para a humanidade. É por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para nos libertar, nos perdoar, nos transformar e nos trazer vida e vida com a abundância que o pecado impedia. Porém, no segundo tópico desta lição, olhamos a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. O primeiro tópico fala uma consciência morta. O segundo subtópico fala mostrando a gravidade do seu pecado. E o terceiro fala traindo a generosidade divina. Meus amados e meus irmãos, pecado tem consequência. Pecado tem, na verdade, um começo, um meio e um fim. Porém, o fim pode ser de um ato, mas um abismo chama outro abismo. De forma tal que o homem não consegue parar em um somente copo de vinho. Não, ele quer uma garrafa, depois quer 3 garrafas, depois quer 6 garrafas, daqui a pouco ele está se tornando alcoólatra. A Bíblia fala que Davi, ele tinha esposas, tinha mulheres, mas ele achou que isso parecia que era tão pouco, resolveu cobiçar a mulher do seu próximo. Meus amados e queridos irmãos, quando o assunto é consciência, ela precisa estar acesa como um fogo, viva na verdade e perceptiva como um corpo humano, completamente atento a todas as ações. A consciência, ela é o árbitro, o juiz que Deus colocou para nós. Precisamos ouvir a sua voz e aprender a dizer não para o pecado, e sim para Deus, para o Espírito Santo. Porém, tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar os seus pecados. Havia se passado já 1 ano e para ele todas as coisas estavam normais. Mas Deus não deixaria impune. Queridos e amados irmãos, não existe máscaras que permaneça diante na congregação dos santos. Não existe máscaras que permaneça diante dos santos do Senhor, da igreja, da congregação dos justos. Não existe. O tempo revela, o tempo mostra.
mostrando a gravidade do seu pecado. É importante dizer que o que aconteceu com Davi aconteceu como uma benevolência de Deus. Porque Davi tinha tido relações sexuais com a mulher de um dos seus guerreiros, homens de confiança. Davi, ele achou que isso talvez era pouco. Ele, percebendo que a mulher estava grávida e queria manter a máscara, e para não deixar vestígios, dúvidas, ele mandou sentenciar Urias, falando para Joabe colocá-lo na frente da batalha, no momento mais aguerrido em que os sobreviventes eram mínimos. Urias foi o homem colocado na frente da batalha e morreu. Tudo arquitetado, planejado. Pecados premeditados. Existe aquilo que acontece de forma acidental. Aquilo que acontece de forma não premeditada. Mas algo que foi premeditado e arquitetado. Deus cobra, e muito. E a mão de Deus, quando vem, vem de forma pesada. A Bíblia fala que Deus desperta e revela tudo para o profeta Natã. E quando revela tudo para o profeta Natã, Natã, respeitando a autoridade do rei, entra, na verdade, no ambiente do rei e começa a tecer de comentários e começa, na verdade, a fazer narrativa e começa pela palavra e pela revelação e com voz profética chega a dizer que Davi era o homem transgressor e que merecia de punição. Sabe o que é isso? Deus faz isso quando ele ama o indivíduo. Ele tira a máscara da pessoa. Pessoa talvez esteja como Davi há um ano, não sabendo e deixando que as coisas andassem e permanecessem do jeito que estavam. Mas quando Deus ama, Deus zela. Quando Deus zela, ele quer a santificação, a purificação, a confissão, o quebrantamento. Aí vem o profeta mostrando a gravidade do pecado de Davi. A semelhança de Samuel e Elias, Natã age com energia e coragem para com Davi, denunciando-lhes os gravíssimos pecados. Aliás, o indicativo, tu és este homem. Amados irmãos, quando olhamos isso acontecer na vida de alguém, podemos perceber o amor e a generosidade de Deus sobre a pessoa. Traindo a generosidade divina. Quando olhamos isso acontecer, percebemos literalmente que Natã, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto ele havia feito com relação a Davi, citando cada benefício um por um. Primeiro, citou o livramento das mãos de Saul. Segundo, o reinado sobre Judá e Israel. Terceiro, dentre muitos outros privilégios, Deus tinha dado a Davi. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, desprezara a generosidade de Deus. Às vezes tem pessoas que é feliz e não sabe, não percebe, não enxerga. Davi poderia ter ido por outros caminhos sem afetar-lhes a consciência daquilo que Deus tinha lhe dado. Amados e amigos e irmãos, assim aconteceu com Davi. Assim precisamos vigiar
estar atentos, viver em discernimento. Não precisamos cair para poder aprender. Precisamos simplesmente olhar pessoas e históricos de pessoas que já naufragaram para podermos escolher outros caminhos para nós. O terceiro tópico desta lição diz as consequências do pecado de Davi. O primeiro, as consequências pelos pecados cometidos. O segundo, Davi, o rei fraco no seu próprio lar. O primeiro, as consequências dos pecados cometidos. Amados, a Bíblia diz que diante de Deus, os seus olhos estão sobre toda a terra. É de temer e é de tremer, porque nada passa desapercebido diante daquele que está assentado no seu trono. Paulo afirmou que o que semeia na carne colherá corrupção. Foi o que ocorreu com Davi, Gálatas capítulo 6, versículo 8. Podemos enumerar alguns pontos dos males que vieram como consequência de seus pecados. O primeiro, a perda do filho. O segundo, o escândalo sexual de seu filho Aminon com a sua filha Tamar. O terceiro, o assassinato de Aminon. O quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão, que queria assaltar o próprio trono de seu pai. E o quinto, e o abuso público das concubinas reais por este. A promessa de Deus, pela boca do profeta Natã, foi essa: assim, Davi, como tu fizeste escondido com a mulher do teu próximo, com Urias, eu vou fazer com que outra pessoa faça com as tuas mulheres ao público. Queridos, o ruim da coisa é cair na mão do Deus vivo. Ou quando a mão de Deus vem para a vida de alguém, ou vem para abater ou para exaltar, ou vem para curar ou vem para enfermar, ou vem, na verdade, para trazer vida ou trazer morte. Ou a palavra de Deus fala que Davi foi perdoado pela graça e pelas misericórdias divinas. Elas são de multidões. O Salmo 51 chega a narrar que ele quebranta, derrama sua alma e ele se coloca diante de Deus buscando um novo coração, uma nova vida, um novo tempo, olhando para trás e para o seu passado com vergonha. Os seus ossos, referentemente falando ele, da sua própria alma, estavam se apodrecendo. Ou seja, ele era um homem vivo para aparentemente fisicamente, mas por dentro, emocionalmente, a sua alma espiritualmente estava morta. E aqui fala que Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Davi foi um grande líder, mas um péssimo pai de família. Ele teve 12 esposas, 10 concubinas, 21 filhos e uma filha. Porém, ele foi um homem muito distante da influência dos seus filhos. Amados, e aqui, duas coisas eu tenho para finalizar. A primeira, seja mais perto da sua família. Seja mais perto dos seus filhos. Chame-os para conversar. Reserve os tempos. Invista neles. Acredite neles. Os estimule. A segunda, é tempo de vigilância. Precisamos vigiar. Satanás, o diabo, ele anda ao derredor. E ele sempre vai vir com um marketing diferente. Sempre temos que olhar. Tudo na vida tem consequências. Tudo na vida tem um caminho de semear, mas porém tem um caminho de colher. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar por você. Amado Deus e Pai que estás nos céus, eu estou aqui para te apresentar cada aluno, cada professor.
que no abrir da sua boca, que eles venham orar, interceder e abençoar cada um dos alunos por intermédio da sua aula. Que o Senhor venha guardá-los, protegê-los, livrá-los, abençoá-los e fazer deles crentes completamente cheios da palavra, envolvidos na palavra. Abençoa eles e livra-os de todo o mal. No nome de Jesus. Amém. Se você achou esta aula interessante, compartilhe. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.